hoje em dia, a situação de estar diante da barbárie, que já foi experienciada pela gente de forma, né, muito sutil, porque o governo Bolsonaro, apesar dos seus malefícios inomináveis ao povo brasileiro, ele foi muito incompetente em causar danos. Apesar dos grandes danos, esses danos foram mínimos, dada a incompetência do Bolsonaro. Porque se ele fosse competente, a gente já estava arrasado, a gente tinha virado, né? Rogério, sabe quem vai apoiar o Rogério Marinho? Um conhecido seu. Sérgio Moro. Coloca o print aí. Aí, o seu ídolo. Aí. Apoiarei Rogério Marinho. O Miguel está sendo irônico, hein, pessoal? Apoiarei Rogério Marinho para a presidência do Senado. Nada contra o senador Rodrigo Pacheco. Meu voto será a favor da oposição firme ao governo do PT. Sou contra radicalismos. Por isso apoio ao Bolsonaro. E a favor de uma alternativa democrática para o país, com economia liberal, políticas sociais e o combate à corrupção. Agora, é importante lembrar que esse sem vergonha do Sérgio Moro não falou nada sobre a tragédia dos Yanomami, né? Que as mãos dele estão sujas de sangue também. E de dinheiro também, Miguel. O problema da corrupção começa em casa. Essa postagem do Sérgio Moro não te abalou, não te motivou emocionalmente para apoiar o Rogério Marinho? Não, infelizmente, o Sérgio Moro, o Rogério Marinho, eles estão assentados, Yara, concordo contigo, né? A Lava Jato, na origem, já tinha uma compreensão extremista da política, né? Eu estudei um artigo, o Miguel também já leu esse artigo clássico entre aspas, né? Do Sérgio Moro, lá de 2007, em que ele diz que a democracia é o que os meios de comunicação de massa dizem que é. Ele não sabe nem o que é democracia, né? Então, a compreensão dele da política é a luta do bem contra o mal. Ele, obviamente, é o bem, e o critério para definir que ele é o bem é a vontade dele, né? E aí fica fácil, né? Então, a Lava Jato, ela cresceu nesse discurso Batman, né? De combate, que é um discurso rasteiro, mas que ele cola na comunidade jurídica. Muita gente acredita nisso, muita gente escreve dissertação, tese sobre isso, elogiando, entende? Porque é um discurso fácil, é um discurso que você cresceu lendo no gibi, vendo filme de super-herói, e aí chega um juiz que diz que é isso. Então, esse é o discurso da extrema-direita. Aliás, super-herói, inclusive, né? Vem lá do Zaratustra, do Nietzsche, tem a ver com a incorporação desse discurso no discurso nazista, na Alemanha, né? Então, esse herói aí é o herói de meia tigela, não é herói dos gregos, né? Que era outra coisa. O herói da tragédia grega é o sujeito que viola a lei da cidade, né, para ser moralizado pela lei. Né? A tragédia grega é a reafirmação da lei da cidade. Esse herói que eles trazem agora, esse herói moderno, é o herói que quer destruir a lei, ele quer ser a lei. Né? O juiz Dredd, como escreveu um aluno meu, inclusive, num TCC recentemente, ele julga, pune, executa. Ele faz tudo. Né? Ele avalia, ele julga, ele investiga, ele executa. Então, é isso que é o discurso da extrema-direita. É um discurso medíocre, é um discurso infantilizado, pré-adolescente, de organização da vida social. A gente precisa, né, aprender que a coisa é mais complexa do que isso. Né? Que não existe preto e branco. Né? Que a realidade são vários tons de cinza. E que a gente precisa saber lidar com isso a partir de critérios universais. Quais critérios são esses? É o nosso acordo fundamental, que é o acordo democrático que está assentado na Constituição. Né? Ou seja, o concerto social, o contrato social que nos faz permitir transitar entre as várias possibilidades de pouco bem, pouco mal, mais ou menos, isso, aquilo, é a norma jurídica, é a lei, a Constituição, são as instituições. E esse pessoal, eles querem destruir as instituições porque eles querem mandar, ou seja, é um projeto que, na sua estrutura filosófica, é autocrático, é autoritário, e, obviamente, que a personalidade autoritária se locupleta do poder total, porque o poder total é a corrupção total. Me permita citar um liberal, Miguel.
né? Então, embora eu não seja liberal, né? Embora eu seja marxista, mas... Qual liberal você está citando? Lord Acton, né? Essa é uma citação clássica. Mas o ponto é que a gente tem, hoje em dia, a situação de estar diante da barbárie, que já foi experienciada pela gente de forma, né, muito sutil, porque o governo Bolsonaro, apesar dos seus malefícios inomináveis ao povo brasileiro, ele foi muito incompetente em causar danos. Apesar dos grandes danos, esses danos foram mínimos, dada a incompetência do Bolsonaro. Porque se ele fosse competente, a gente já estava arrasado, a gente tinha virado, né, um país fracionado. 300 mil pessoas que morreram de Covid foi bravo. É que eu disse, foi muito dano, mas ele podia ter feito muito mais. Ele podia ter feito muito mais, talvez tenha feito, porque esse negócio de 300 mil é um negócio subdimensionado. Quando o Ministério da Saúde começar a funcionar, quando as pesquisas começarem a operar daqui a 1 ano e meio, 2 anos, talvez a gente tenha a dimensão real do que foi a tragédia da Covid. Né? Mas tem também a incompetência dele. Podia ter controlado as polícias, podia ter controlado as Forças Armadas, podia ter dado golpe em vários momentos. Não teve coragem de fazer isso, não teve competência de fazer isso, e isso também nos ajudou a resistir. Obviamente que a culpa da derrota do Bolsonaro não é só dele, é do nosso trabalho também, né? Das esquerdas, da resistência das pessoas. Rogério, não pode esquecer que o Bolsonaro ele teve mais votos em 2022 que em 2018, por incrível que pareça. Mas também teve muita máquina, muito dinheiro, Miguel. Não, ele teve máquina, né? Não, ele não teve em 2018 máquina. A importância dessa vitória do Lula e a dificuldade dessa vitória foi uma coisa que não canso de me impressionar, né? Porque uma coisa que para mim está claro, Rogério, que é o fator da inércia na política. Inércia, no sentido da física, né? A dificuldade de você mudar a opinião de alguém, né, é difícil, é um processo que a pessoa muda de opinião, só que demora mais tempo do que o tempo eleitoral, né? Então há um descasamento entre a mudança e o tempo eleitoral. A pessoa não muda, não em 4 anos, a pessoa vota de novo no mesmo candidato, né? Porque é incrível, né? Mas o Bolsonaro teve mais votos em 2022 do que em 2018. Agora, o Lula, ele teve mais voto ainda. O Lula conseguiu... O Lula foi o presidente mais votado na história do Brasil desde sempre. O Lula foi o presidente mais votado na história do Brasil desde sempre e não será superado porque ele foi votado 3 vezes para presidente da República. Sim, né? Sim. Então, nós tivemos uma sorte grande de termos o Lula, tá? A gente precisa construir um caminho de consolidar nossas instituições, independentemente dessas figuras milagrosas que possam aparecer na nossa frente, né? Porque a gente está sempre à procura de um São Sebastião, entendeu? A gente não pode ficar dependendo disso, não. Então, é importante fortalecer as agremiações partidárias, os partidos políticos, é importante fortalecer os movimentos sociais, é importante fortalecer a participação política, é importante fortalecer a educação política da população brasileira. A gente não vai ter uma condição de suportar uma outra brincadeirazinha dessa, de um aventureiro qualquer que resolva nos tomar, né, outra vez, em pouco tempo. Né? Se isso acontecer daqui a 4 anos de novo... Se isso acontecer daqui a 4 anos de novo, Miguel, a gente vai para o buraco. De uma forma muito radical. Muito mais. O que eu estou dizendo você achou que foi pesado? Foi, mas pode ser muito mais pesado. Eu acompanho a história de alguns países que passaram por coisas, mas muito mais pesadas do que a gente passou, embora a gente tenha passado por uma tragédia, por várias tragédias. Entende? Então, a nossa situação não está tranquila, não. Deixa a Yara comentar um pouquinho, Rogério. O que eu acho, eu chamo esse fenômeno de Sassamutema, sabe? Tanto que eu chamo o ex-juiz ladrão senador, a partir de amanhã, de Sassamutema de Maringá. E isso reflete o analfabetismo político, da gente não conseguir compreender que ninguém vai salvar o Brasil. O Brasil que tem que se salvar, é a sociedade brasileira que tem que se organizar politicamente, tem que entender como é que funciona. Por exemplo, as pessoas não sabem como funciona, Miguel e Rogério, a tramitação de um projeto de lei.
Não consegue entender as etapas, entendeu? Para poder. Eu tenho muitas críticas, Miguel e Rogério, a maneira, há muito tempo, tá? Tem desde 2009 que eu estou falando. Gente, cuidado, a gente está criando uma disfunção na República. A gente não pode judicializar o legislativo. A gente tem que tomar cuidado com isso. Chegou a um ponto que está aí. Os caras invadiram, né? A gente condensou em algumas horas o horror, que foram os 4 anos de Bolsonaro, que eles destruíram a minha cidade aqui. Aquilo ali condensa tudo que a República passou. E eu concordo demais com o Rogério, a gente tem que parar de querer ser salvo. Quem tem que nos salvar somos nós, aprendendo a votar, porque não vai ser fácil não, Miguel. A gente vai viver 4 anos de inferno, já tem 2 pedidos de impeachment contra o Lula. E a gente sabe que acatar ou não o pedido de impeachment é uma prerrogativa do presidente da Câmara. Mas pedir, qualquer um pede impeachment. Sempre se pede. Pedir qualquer um pede. Isso não quer dizer nada. Mas você está vendo como é sensível essa relação? Ninguém, por exemplo, acabou hoje, foram arquivados, né, todos os 148 pedidos de impeachment de Bolsonaro. E olha, gente, a Dilma foi afastada, por isso que a gente chama de golpe, porque não houve nenhuma materialidade, não teve crime. Eles afastaram politicamente. Então, eu acho que a gente tem muito a construir na democracia. A gente não pode ficar refém de Arthur Lira. Se ele quiser, ele deflagra, dependendo das correlações de forças no momento, como foi feito com a Dilma. Então, a gente tem muito que andar. Muito, se quiser, ele faz. Mas aí, por isso que é preciso força social, né? Porque um golpe tem que custar muito caro. Né? A gente não teve força para barrar o golpe de 2016, mas, dependendo, vamos ter mais força para barrar o outro. A força social do Lula é inapelável, quer dizer, a gente percebeu ali na posse, né, o real tamanho do Lula. Né? A posse foi muito grande, muito maior do que a invasão, é muito maior. Então, a gente tem que saber lidar com esse ativo nosso, né? Que é uma parte importante da população que tem consciência de que é preciso apoiar, mas precisa ser capilarizado, né? Ser capilarizado. E por isso que eu acho que uma das questões que a gente tem que trabalhar, e obviamente o Miguel é um dos pioneiros nisso, Yara, que é a questão dos meios de comunicação de massa, né? Como eles trabalham contra o processo democrático, embora hoje estejam fazendo o discurso da democracia. Esse discurso hoje é interessante para vários setores, mas temos que ter cuidado com isso, porque a máquina de desinformação, ela não é somente o Zap, o Instagram, o Telegram, é a massa, né? É a massa de informações que a mídia tradicional continua, né, processando a partir dos seus interesses políticos, a partir dos seus interesses estratégicos. Então, como é que a gente supera isso? Essa é a discussão. Né? Isso passa pela democratização da mídia, isso passa por várias questões aí que eu acho que nós vamos ter espaço para debater a partir do momento que o governo comece a funcionar de fato, né? Porque me parece que há um apagão institucional, né, que está impedindo, inclusive, a nomeação de cargos centrais aí para o funcionamento do governo por conta dessa transição maldita que a gente teve. Né? Ou seja, tá tendo inexistente. Ainda tem. Então, a situação não está totalmente planificada ainda. Né? Na própria área da educação, isso é gritante. Né? A gente está acompanhando e vê que o negócio ainda não está operando. Então,